Esse é o programa Nossas Vidas, Nossa História. Voltamos nesse nosso bate-papo hoje com a Dona Eloá Traem. Dona Eloá, nós conversávamos antes sobre o período em que a sua família chegou à Lagoa Vermelha, em 1940, e a senhora me contava algumas passagens interessantes. O centro da cidade, onde a sua família veio residir, vinha até ali, mais ou menos, a praça da Avenida Afonso Pena, até a Pai e Filho, né? Ficava ali a Casa Verde. E de algumas coisas assim, dos passeios, da música, da família. A senhora nos conte um pouco sobre o dia a dia dessa vida em Lagoa Vermelha nessa época. Tem muita coisa bonita para mim, né? E acredito que as pessoas possam gostar também de ouvir, porque coisas boas são muito boas de se contar. Então, nós viemos para Lagoa Vermelha, eu fui para o Rainha da Paz, fui muito bem, gostava muito de estudar, era aluna quase, não vou dizer primeira, mas dedicada? Era das primeiras, dedicada porque eu queria, não claro, ninguém me obrigava. Por gosto, né? Então, quando eu terminei ali, eu quis ir para Passo Fundo. Meu pai me proporcionou, que também já, para a época, foi uma glória, foi uma coisa muito, muito boa para a gente, porque nós éramos 30 meninas e só 5 saíram para estudar, né? Porque outras não quiseram ou não puderam, né? Porque sair de casa naquela época era enfrentar uma coisa muito difícil. Tinha que ver onde morar, onde tinha que ver a escola. A gente saía de um lugar muito pequeno para... Passo Fundo já era bem maior, né? Mas a senhora já estava mais fácil, porque inclusive já tinha familiares lá na região, né? Eu tinha familiares em Passo Fundo. Então, meu pai disse, não, tu vai para Passo Fundo, porque eu sou colega da Corina. A Corina foi minha colega de aula, e a Corina, a Maria Domingues, a Maria Melo, a Delci Melo, que eram duas irmãs do Assis. Sim. O Assis foi um grande amigo meu, da minha época, da nossa época, nosso par de matiné dançante também. E elas foram para Vacaria, porque facilitava para elas. E o meu pai me levou, a Terezinha de Croquet, a Inamo Literno, irmã do Bira. Sim. Que eu me lembro, são nós 13, mas a Dinorá foi 2 anos depois. Fomos para Passo Fundo. E eu lá estudei na escola complementar Oswaldo Cruz, que passou no ano que eu fui, eu fiz o primeiro ano complementar e passou a ser normal. Houve a mudança de lei, né? De lei, mas enfim, eu pude estudar lá e fui muito bem. Na época, então, seria o curso preparatório para formação como professora, né? Isso, fiz o curso, nunca trabalhei fora por motivos que me dediquei mais à casa, à família, né? Porque aconteceu que, bom, é importante que eu tenho que falar que lá eu encontrei o Arnaldo, ou ele me encontrou, não sei quem se encontrou. Pois é. Nos encontramos num jogo de futebol, ele estava no IE, ele jogava basquete, ele era meio altão, meio compridão, como você, e gritava, aí trem, e eu gritava também, aí trem, digo, acho que ele tem o nome de trem porque ele é comprido. Porque eu não conhecia o nome, né? Nunca ouvi falar nesse nome. Mas enfim, daí depois nos conhecemos e ficamos namorados durante 2 anos. Ficamos mais 2 anos, 3 anos quase, nos namoramos, depois noivamos. Depois casamos até antes do momento que a gente imaginava casar, porque o Arnaldo perdeu o pai. E o Arnaldo, ele estava ali em Passo Fundo também atendendo os negócios do pai, que era madeireiro. Isso, né? Da madeireira. Madeireiro, ele tinha fábrica de caixas, que naquele tempo todas as embalagens eram de madeira, né? Então ele tinha uma fábrica de caixas em Coxilha, o pai do Arnaldo. O pai do seu Arnaldo. Então ele atendia os negócios do pai, porque o pai era uma pessoa que tinha problema de coração, né? Como acabou morrendo com 54 anos. Muito moça, né? Sim. O pai faleceu e até antes do pai, o Arnaldo morava lá eles moravam lá em São Pedro, porque o Arnaldo é natural de São Pedro. A madeireira era em São Pedro ou em Passo Fundo? Em Passo Fundo. Mas a origem da família é de São Pedro do Sul. O Arnaldo é de São Pedro do Sul, que pertencia a Santa Maria, quando ele nasceu, e naquele ano já passou a município. Então, eles moravam lá em São Pedro, é uma cidade que antigamente era quase que a família Traem, como aqui eram os Murgem, lá era os Traem, né? Porque era também um pequeno município,
lugar, né? Cidade. E o seu Rodolfo faleceu. O Arnaldo tinha uma irmã, o Arnaldo já estava em Passo Fundo, mas ele ia muito para São Pedro visitar os pais, né? Porque o pai dele morou em Passo Fundo também. Ele morou, quando o pai veio para Passo Fundo, ele ficou alguns anos ali, ele teve que voltar para São Pedro por motivo de que naquele tempo era muito interessante. Falavam que a serra não era boa para quem sofria do coração de pressão alta, porque aqui é alto. Ele ia para lá e ele melhorava. Então ele voltou para lá, né? Voltou para São Pedro. Para São Pedro. E ele tinha uma irmã muito linda, maravilhosa, muito querida, que tinha concluído o curso superior e tudo. E essa moça pegou tifo. Ela foi a Ijuí visitar uma amiga e contraiu o tifo. E naquela época o tifo era uma doença gravíssima, né? Ela, nos 41 dias, ela faleceu, com 20 anos. Então, em casa morava, o Arnaldo tem 6 irmãos, eram 6 irmãos, a família dele, 4 mulheres e 2 homens, e não existe mais nenhum. Sim. E essa moça faleceu com 20 anos, porque tinha concluído o curso e foi ficar em casa com os pais, né? Sim. Em São Pedro. Então, morava lá com o pai, a irmã, e o Arnaldo, que ia muito frequente lá para visitar, né? Para ficar lá com eles. Isso, mas aí que a senhora se casou em que ano? Não, eu casei em 45. Em 45? No tempo da guerra. No tempo da guerra. Já no final da guerra. No final. Em 45, em agosto exatamente. Terminou, né? Isso, Casei em junho. E então, ele perdeu a irmã e no 7º dia perdeu o pai. Foi muito chocante, foi muito triste a morte, aquela perda lá para eles, né? Então era a mãe, pai e os 2 irmãos. Ele perdeu a irmã e o pai. Ficou a mãe e ele. Ficaram, né? E a mãe ficou muito desorientada em função daquela perda. Eles tinham uma casa muito grande lá, muito assim, uma casa muito boa, muito cheia de amigos, muito cheia de... E de repente a casa ficou vazia, né? E a mãe não quis mais ficar lá em São Pedro. Não quis mais ficar. E o Arnaldo já veio para... Então veio para Passo Fundo mais definitivo, porque então ele tinha que tomar conta dos negócios da família, né? Porque o pai dele lá também tinha granja de arroz, plantava arroz. Até hoje existe... São Pedro do Sul é tradicional na produção de arroz, Santa Maria. Até hoje existe a fazenda que era do sogro e da família, que chama Água Boa, que quem ficou com essa fazenda foi um genro do meu sogro. Então, um cunhado do Arnaldo comprou 2 herdeiros e fez lá uma fazenda modelo, lindíssima fazenda em São Pedro, onde as minhas sobrinhas, eu falei há 2 horas atrás com a minha sobrinha, a filha deles, né? É a cunhada mais velha, a irmã mais velha do Arnaldo, que era a Réa Silvia. Sim. Então, o Arnaldo veio para Passo Fundo. E ali foi que nós nos encontramos, né? E por motivos assim mais por motivo, vamos dizer, porque precisava, porque ele me dizia assim, eu fiquei sem casa, a minha mãe, nós ficamos sem, ele parava num hotel. E ele não gostava, não achava, não se sentia bem. Então, ele veio a Lagoa, vinha de vez em quando, né? Porque a gente ia para Passo Fundo... Naquela época, o transporte... Em fevereiro, voltava em junho, que tinha 20 dias de férias. Daí ficava 20 dias em casa, voltava para Passo Fundo e voltava em dezembro de novo. Então, vê como é que era. Porque para ir a Passo Fundo no inverno mais. Não vou dizer que no verão, uma vez só aconteceu. Era um dia inteiro, né? Não, no inverno pousávamos no Campo do Meio. Pousava no Campo do Meio. Pousava no Campo do Meio, na família do seu Antônio Rodrigues. O seu Antônio Rodrigues, até hoje existe ainda, eu não vou dizer nem assim, apenas o lugar, porque agora há pouco tempo o Giovanni me levou lá, eu pedi para o Giovanni, vamos ter em Campo do Meio, que eu quero ver. Só que Campo do Meio não existe mais, porque tinha meia dúzia de casas naquele tempo, né? Agora não tem mais. Não. Mas a casa do seu Antônio, ainda existe o lugar que eu me lembrei. Ele tinha assim, naquele tempo havia as casas de pasto que diziam, né, que eram os tropeiros. Para os tropeiros, exatamente. E ele nos reservava na casa dele, na casa da família, que era junto com esse armazém, era um mercadão, bulicho, né? Um bulichão. Um bulichão de campanha que tinha de tudo. Tinha de tudo, E ele reservava para nós um quarto.
aqui de Lagoa. Aqui ia conosco também, nós íamos de ônibus, onde ia o doutor Rubens, o Olavo, o Irineu Luz, o Pedro da Luz, já eram mais velhos que nós, mas eles eram meninos que estudavam em Passo Fundo. O César Moliterno, quem mais que era também? Eram 6 ou 8 rapazes que iam junto no mesmo ônibus. Então, no inverno, um dia para chegar a Passo Fundo, 100 quilômetros. Não, né? Para ver não pousava. Pousava, A gente saía isso, daqui pelas 10 da manhã, porque inverno chovia muito na época, né? Então, ficava ali pousando, no outro dia de manhã que saía. A bagagem se levava a mala na frente, assim, no ônibus da frente. A senhora lembra qual era a empresa que transportava? Sei, é o seu Júlio Lara. Seu Júlio Lara era o nosso patriarca, assim, ele cuidava das meninas, quando os pais entregavam, não, pode deixar, vou cuidar com as minhas filhas, mas tu cuida bem, eu quero saber se tu cuida bem das tuas filhas, né? Claro, exatamente. E era muito amigo do meu pai também, então o seu Júlio Lara era uma pessoa maravilhosa, muita paciente. Era daqui de Lagoa Vermelha ou de Passo Fundo? De Passo Fundo, A família dele ainda existe. Sim. Existe lá, alguns familiares. Então, a gente fazia essa viagem para Passo Fundo. Mas a loja do meu pai, que eu também não vou deixar de contar alguma coisa, era uma loja que não era, para a época ela era grande, era uma grande loja, porque era uma loja que tinha tudo que tu podias imaginar, para a época, porque tinha desde seda, chapéus, tamancos, depois linhas, botões, sapatos, perfume, pó de arroz, como o pessoal de fora vinha, queria comprar, né? Que era o pó que a mulher usava. Claro. Perfume. E a praça da nossa cidade daquela época estava recém sendo iniciada, a Avenida Afonso Pena, né? A construção da avenida. A igreja era no meio da praça. E foi dessa igreja foi que eu casei. O padre. A senhora casou na igreja? Na igreja, no meio da praça. Que eu até depois vou contar uma coisa muito peculiar, porque eu acho assim muito interessante de contar, porque não são coisas engraçadas, né? Coisas que aconteceram que a gente tem lembrança, boas lembranças. Mas daí então meu pai tinha essa loja e ao lado, junto, né, mas tinha uma pequena divisória, era onde tinha os alimentos, né? Sim. As tulhas grandes, porque era saco de 60 quilos, né? Eram sacos, e eram despejados ali e as pessoas pediam... As farinhas, o feijão, enfim. A senhora sabe que eu cheguei a conhecer o armazém ali de Barretos, né? Sim. Que tinha as tulhas, que você puxava um gavetão assim, né? Ali. E dentro dos mantimentos, as diversas tuias ali, né? A farinha de trigo, a farinha de milho, o feijão, arroz, o açúcar. Né? Todos esses alimentos, vamos dizer que são aqueles que a gente compra mais, era nessa. E depois... Pesava, tirava com aquela concha própria, né? Colocava no pacotinho dentro ali na balança, pesava já e fechava. Para pesar, para fazer a conta, ver quanto era e a pessoa pagar, né? Então era assim, né? Foi muito interessante, muito... Mas agora eu quero contar do meu casamento, que foi uma coisa muito... Então o Arnaldo falou com meu pai para casar e eu até fiquei meio contrariada, porque na verdade eu não estava muito afim de casar. Eu queria casar com ele, não queria perdê-lo, mas eu não queria casar assim tão foi no começo do ano até junho, mas deu 6 meses de prazo, né? Não foi tão rápida. Bom, daí o meu pai não queria que eu casasse, mas o meu pai me disse: minha filha, eu acho que é uma situação especial. Ele me falou, ele perdeu o pai, e ele sempre dizia que o meu pai foi o segundo pai dele. Eles se afinaram muito, porque o meu pai tinha muito do pai dele. Eu acho que as pessoas antigas tinham uma maneira de pensar muito igual, né? Parecida, porque não tinham, hoje as coisas são muito rápidas, né? E antigamente as pessoas cultivavam, né? Os pensamentos. Exatamente. Então, nós casamos, meu pai fez uma festa muito bonita para o meu casamento, convidou todos os parentes possíveis, os amigos possíveis, e foi uma festa linda mesmo. E o Arnaldo era muito amigo do Zamansky, em Passo Fundo, que era fotógrafo que havia. Conheci foto assinada para o Zamansky. Eu tenho o fotógrafo fazia assinatura na... Fazia.
E eles eram poloneses, vindos da Polônia ainda, né? Sim. E com essa família Zamansky veio um irmão solteiro, que permaneceu morando com a família em Passo Fundo. E esse irmão era também fotógrafo lá, né? Mas os sobrinhos dele, que eram os filhos dos seus Zamansky, Boleslau, que até era o nome do velho, porque era uma pessoa que eu conheci bastante, eram todos fotógrafos. E um deles, esse que era amigo do Arnaldo, Arnaldo, eu vou tirar a fotografia do teu casamento, não procura ninguém. Não, nem vou procurar, porque não tem, né? Era ele. Claro. Tu vais. Então, nos preparamos, não, eu nem tomei conhecimento, porque o Arnaldo me disse, olha, vem os Zamansky tirar a fotografia do nosso casamento, então, seu Franklin, não se preocupe, né? Porque a gente queria tirar, naquele tempo não tirava montanhas, tirava 2 ou 3 ou 4 ou 10, né? E era o suficiente. E veio os não, então, o nosso casamento. Na véspera do casamento, falece o tio do moço, esse que viria tirar as fotos do casamento. E como vieram várias pessoas de Passo Fundo para o casamento, ele mandou um recado, porque não tinha telefone. Que ele, infelizmente, não podia vir, porque era o tio que tinha morado a vida inteira com ele. Arnaldo, tu conheces o meu tio fulano, que tu também queres. Ele teve um infarto e morreu. Então eu não posso ir, porque meu pai está muito abalado e coisa. Não tem problema, né? Só que nós ficamos assim. Daí o meu pai disse, não, mas não vamos nos preocupar, vamos chamar o seu Sebastião Rosa. Isso. Que também era o nosso quebra-galho, que era o nosso fotógrafo. Sim. Não era quebra-galho, para nós ele foi de Lagoa Vermelha, seu Sebastião. Uma pessoa muito simpática, muito boa, muito paciente, porque naquele tempo a fotografia tinha que ser tirada. O fotógrafo punha o pano preto na cabeça e ia lá, ajeitava a cabeça do noivo, a cabeça, as crianças. Eu tenho fotos onde aparecem crianças que não estavam... E o flash era aquele que dava uma... nossa, uma dava explosão, um estouro. Né? Um estouro. Normalmente saía de olho fechado. E o meu pai falou que o Sebastião prontamente, eu até fiquei assim, ele não vai aceitar, né? Na minha cabeça. Mas não, ele aceitou, não, vou tirar o retrato Eloá, simples, ele me conheceu, né? Vou ali tirar a fotografia do casamento dela, José, não se preocupe, eu vou estar lá, tá na hora. E tirou realmente, o seu Sebastião tirou fotos do nosso casamento. Mas qual a minha surpresa, que um mês depois, ou 2 meses, eu acho que 2 meses depois que eu vim para Lagoa, quando cheguei aqui, o pai, os fotos do casamento, dizendo, minha filha, não pude buscar, vai lá no seu Sebastião, que até é bom tu ver, né? Coisa. Sim. Eu vou no seu Sebastião buscar as fotos. E quando eu vou lá no seu Sebastião, ele me mostra as fotos. Ele tinha 3 fotos dos noivos. Eu e o Arnaldo com a Zaiazinha, tinha 2 meninas, Zaia. E outra onde saíram até meninas, a Doris Murgen e a Neca, na fotografia do meu casamento. Foram assistir o casamento, assim. Que até hoje a Neca acha interessante aquela... E saíram na fotografia e mais uma outra fotografia. E ele tirou 6 fotografias dos carros, dos autos. Se formou uma fila de automóveis. Porque na frente da igreja, ela era virada para o lado do Banco do Brasil, os carros se puseram na oblíqua, na oblíqua. Isso, então, essa foto eu conheço, é uma foto interessante para os carros antigos todos. Eu dei lá para... Eu acho que está lá, não está lá na prefeitura? Será? Isso, tem na prefeitura, eu tenho esse arquivo. E o seu Sebastião tirou 6 fotos dos carros. E eu não tive dúvida da minha surpresa e da minha... seu Sebastião, mas que pena o senhor tirou tão pouco dos noivos e tantas dos carros. Ele olhou para mim muito simples, com aquela franqueza dele, mas minha filha... Foi o que achei de bonito no teu casamento. Arrasou com a noiva. A noiva se achando. Mas eram histórias, né? São as histórias das nossas vidas, exatamente. Fiquem conosco, voltamos daqui a pouquinho.